Boa noite, seja bem-vindo ao Tudo é Economia. O setor automóvel está a mudar, fruto das metas ambientais. O caminho faz-se deixando de lado os combustíveis fósseis e apostando nas energias mais limpas. Mas está o setor preparado para a mudança? Está a Europa preparada para uma grande modificação naquela que é uma das suas principais indústrias? É o que vamos tentar perceber com Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, a Associação Automóvel de Portugal. Boa noite, obrigada por estar connosco. Porquê é que agora os portugueses preferem a gasolina ou o gasóleo? Boa noite, antes de mais, muito obrigado pelo convite. De facto, o paradigma do mercado tem estado a mudar. Portugal era um país onde o gasóleo tinha um peso muito significativo, chegou a ter mais de 70%, em paralelo com países como a França, onde também havia uma forte dieselização do mercado. E aquilo que temos vindo a assistir na Europa há cerca de 3 anos a esta parte é realmente uma substituição do diesel pela gasolina. Isso tem a ver com a oferta que há também da parte dos motores da gasolina, por parte da indústria, mas tem a ver também com alguns factos e aspectos que temos à volta do diesel, desde o tal Dieselgate que aconteceu há alguns anos, e a partir daí também algumas restrições em algumas cidades alemãs, sobretudo, e noutros países da Europa, mas sobretudo na Alemanha, que levaram as pessoas realmente a optar por substituir o diesel pela gasolina. Neste momento, em Portugal, no final do ano, nos veículos ligeiros de passageiros, porque sim, nos comerciais ligeiros é praticamente 100% a diesel. Quando falamos no diesel, temos de ter em consideração, não temos só os ligeiros de passageiros. Há os comerciais ligeiros e pesados, onde o diesel representa, como disse, praticamente 100%. Mas dizia eu, no final do ano, nos ligeiros de passageiros, em linha com aquilo que tem vindo a passar-se noutros países da União Europeia, a gasolina já ultrapassou em Portugal o gasóleo. E é, portanto, uma tendência para continuar. É uma tendência desta substituição. Porque há 15 anos que o gasóleo liderava. Portanto, a partir de agora, exatamente. Vamos esquecer. A partir de agora temos a gasolina, de facto, a liderar. Isso tem outro aspecto, depois poderemos ver, que é dito que realmente emite mais CO2 o motor a gasolina do que o motor a gasóleo. E a União Europeia, isso houve um comunicado em setembro do ano passado, no último ano aumentou o volume de emissões de CO2 exatamente por causa deste efeito de substituição que está a acontecer na generalidade dos países da União Europeia. Olhando ainda para os números que divulgaram recentemente, venderam-se menos 2% de carros em 2019 que no ano anterior, 2018. É a primeira queda em 7 anos, creio. Desde a recessão de 2012, o mercado veio a recuperar lentamente, a consolidar aquilo que são os valores normais de mercado, e esta é a primeira queda que temos desde a recessão desse período. Nós prevíamos que, de facto, em 2019 o mercado tivesse um comportamento semelhante ao do ano anterior, mas realmente conheceu esta ligeira queda. Como digo, países na Europa, nossos vizinhos e não só, têm também tido alguma retração da procura nos seus mercados, e falo da Espanha e de outros países também, e Portugal não foi alheio também a essa tendência de ligeiro decréscimo, digamos assim, do não mercado. É de valorizar, então, esta queda, apesar de ser a primeira em 7 anos. Nós achamos que o mercado, neste momento, atendendo às condições económicas do país e indicadores que para nós são referenciais para o setor do automóvel, atendemos que o mercado atingiu um valor que não é, na nossa opinião, aquilo que será o valor normal. Achamos que o mercado automóvel em Portugal tem um potencial de crescimento, porque estamos ainda abaixo daquilo que são as vendas dos outros países da Europa, em termos do rácio do número de vendas por 1000 habitantes, que é um rácio que é seguido, são 30 e nós estamos com 22, portanto temos aqui um potencial de crescimento, mas digo eu, depois desta recuperação, dessa recessão que tivemos em 2012, o mercado automóvel está neste momento num patamar que achamos estável, mas como digo, com o potencial de crescimento, assim haja condições para que isso se verifique. E hoje ficámos a saber que vai haver uma subida de preços este ano, quer na gasolina, quer no gasóleo, por causa dos biocombustíveis, que o Governo já fez saber não vai ser compensada através do ISP. Isto faz sentido para si? Bom, esta questão da subida em função dos biocombustíveis, Portugal, em linha com uma diretiva europeia, obriga, de facto, à integração de uma determinada percentagem de biocombustíveis, quer na gasolina, quer no gasóleo. Houve uma altura que nós estávamos acima daquilo que era a meta da própria Comissão Europeia, ou seja, Portugal ia mais além
do que era a meta exigível pela União Europeia. Depois ficámos outra vez em linha com essa meta, mas, segundo dizem as petrolíferas e a nossa congénere do setor das petrolíferas, de facto isso implica um aumento do custo final do litro, quer da gasolina, quer do combustível, o que não é despiciante no momento em que já temos um preço final, quer do gasóleo, quer da gasolina, sobretudo muito acima de Espanha, para não falar dos outros países da União Europeia, porque, de facto, a receita do ISP, que é o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, é uma receita que passa os 3 mil milhões de euros e tem um peso muito grande, tal como o ISV, o Imposto sobre Veículos, no total das receitas fiscais do Estado. Mas, por via dessa incorporação, haverá, segundo é dito, de facto, esse aumento será 1 cêntimo, 1,5 cêntimo, mas pesa, digamos assim, quando se vai abastecer o veículo, não é? E, na sua opinião, faria então sentido compensar esse aumento com a descida do ISP? Naturalmente que sim, porque, como eu referi há pouco, nós temos um cidadão português quando vai abastecer o seu carro de combustível, paga muito mais do que paga um cidadão espanhol e, portanto, eu digo este exemplo porque é o único país com quem temos fronteiras, e isso, de facto, nós gostaríamos que houvesse, em termos da União Europeia e no que respeita à fiscalidade, no mínimo, uma harmonização entre os Estados. Ou seja, a ACAP há muitos anos que defende uma harmonização dos impostos sobre os veículos. Já há alguns anos houve uma proposta de diretiva que depois não foi para a frente. Aliás, é um desafio que vamos lançar em 2021 na presidência portuguesa da União Europeia, que este dossiê seja trazido novamente para a mesa das negociações, porque achamos que os cidadãos europeus, os consumidores, devem ser tratados fiscalmente da mesma forma e, no caso, os portugueses são discriminados face aos outros porque têm geralmente impostos mais altos. Mas acha que há vontade para isso sequer da parte que a Portugal diz respeito, claro, para levar esse assunto? Não vimos neste orçamento, porque, de facto, em Portugal também os orçamentos do Estado são realmente o meio de fazer reformas fiscais e de trazer alterações aos impostos, e nós não vimos nesta proposta de orçamento que isso pudesse realmente acontecer para 2020. Olhando um pouco para a indústria, e não só, claro, para o caso português, 2020 marca, de facto, um início de um novo ciclo para o setor? Marca, sem dúvida, porque... Há aqui regras mais apertadas nas emissões, não é? E nesse sentido, que alterações é que podemos esperar? O que é que virá por aí? Não? Exatamente, é uma ótima questão que está a ser colocada em muitos fóruns de discussão sobre a indústria automóvel, porque de facto muita alteração se verificou nos últimos tempos. Há que dizer que a indústria automóvel é das mais regulamentadas em termos da União Europeia. O que eu quero dizer com isto é que de facto nós temos cerca de 80 regulamentos e diretivas sobre o nosso setor, que muitas delas, para a sua implementação, trazem custos para a indústria. Este ano, 2020, marca, de facto, o início de uma nova etapa. Nós tivemos uma grande discussão em 2018 sobre esta matéria, sobre as metas de redução de emissões na próxima década, portanto, até 2030 já foram definidas as metas de redução. Que vão sendo cada vez mais apertadas, não é? Mais apertadas. São metas que foram muito para além daquilo que a indústria achava razoável e que a própria Comissão Europeia também achava razoável, ou seja, o Parlamento Europeu foi ainda além do que a Comissão Europeia solicitou. E, de facto, 2020 é um ano onde vamos, de facto, assistir a uma medição da média de emissões e, se não forem cumpridas quando chegarmos a 2021, há aqui, de facto, uma penalização. Recentemente, ainda agora também, em novembro, nós temos este Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, que foi lançado pela Comissão, que traz novamente uma série de medidas na linha da descarbonização, portanto, a União Europeia e o continente europeu, este espaço dos 28 países, por enquanto 28, da descarbonização em 2050. Todos estamos empenhados, naturalmente que a indústria não vai ficar de fora também com o contributo que tem dado. Aliás, é um facto importante. Mas acha que a indústria é mais fustigada, digamos assim, do que outras indústrias, por exemplo, no que toca a esta questão das metas ambientais? Sem dúvida. Achamos que a indústria automóvel foi tida como exemplo para, digamos assim, aplicar experiências de reduções drásticas de volumes de emissões. E porquê? A indústria automóvel, na última década, reduziu em 40% as suas emissões. Portanto, a indústria já reduziu as suas emissões em 40% na última década. A meta que tinha para 2015 foi atingida em 2013. E comparando com outros setores económicos, que eu não gostaria naturalmente de citar, reduziram no mesmo espaço 10% ou 20% das emissões. Portanto, a indústria automóvel já reduziu em 40%. Acha que serve de bode expiatório? Serve um bocadinho de bode expiatório. Achamos que, da parte dos políticos europeus, e incluía aqui, digamos, o Parlamento Europeu, sobretudo, mas também, de algum modo, a Comissão, a indústria automóvel, que é uma indústria que
tem investido em investigação e desenvolvimento como nenhuma outra indústria, ou seja, é a indústria que investe mais em ID no espaço europeu, são cerca de 28% do total de investimento em ID na União Europeia é desta indústria. É uma indústria que emprega mais de 13 milhões de pessoas na União Europeia. Se falarmos da parte fiscal, enfim, Portugal é também logo aí um exemplo, é das indústrias que fiscalmente mais contribuem para as receitas fiscais do Estado, mas nos últimos 3 anos foi de facto tido como o exemplo das restrições, das metas mais rigorosas, das multas, porque estamos a falar cada grama de emissões que vá a mais daquilo que foi medido, daquilo que foi definido para 2020, levará ao pagamento de 95 euros. São valores perfeitamente absurdos. Mas, como digo, a indústria está empenhada nesta descarbonização, isso é notório. Mas não acha que todas estas metas tiveram em conta também aquilo que é o impacto da indústria na riqueza gerada na União Europeia, também esses mais de 13 milhões de pessoas que lá trabalham, não acha que tudo isto até está a ser implementado de uma forma que seja socialmente justa? Não, nós não achamos que seja socialmente justa e pelo seguinte motivo. Nós consideramos que, de facto, a descarbonização é uma meta em que todos temos de estar empenhados, mas aquilo que foi defendido foi que houvesse uma neutralidade tecnológica, ou seja, haver a possibilidade da indústria definir como é que chegaria a essa meta de descarbonização e também do cliente, do consumidor, escolher aquilo que pretendia melhor para a sua realidade, para o seu dia-a-dia. E aquilo que acontece é, de facto, aqui alguma politização, temos que falar assim, da parte dos poderes europeus para a indústria ir numa determinada linha. Ou seja, forçar uma solução tecnológica que é razoável, é importante, mas que não é a única, certamente, ou não seria a única, e isso foi definido por estas metas por parte da União Europeia, não é? Eu dizia há pouco que esta indústria investe muito em ID. Estamos então a falar de uma indústria que está totalmente preparada para esta mudança de paradigma? Ou ainda não conseguimos perceber muito bem? Por exemplo, se o futuro será nos carros elétricos ou será nos híbridos. A indústria está preparada para esta mudança e, sobretudo, da parte do consumidor. O que é que o consumidor pode esperar? Quais são as alterações que o consumidor, no fundo, vai acabar por sentir com toda esta alteração? Sem dúvida, essa é uma ótima questão. Porque menos carros, mais caros, que tipos de modelos, menos oferta? Esta indústria, não, temos aqui uma questão que é, e nós podemos dizer que esta indústria tem para esta década os 4 drivers tecnológicos que a indústria está perfeitamente a acompanhar. E dado esse investimento que tem feito, como disse bem, a indústria preparou-se para a mudança. Ao contrário, certamente, de outras indústrias do passado, a indústria automóvel está na linha da frente da preparação para a mudança e tem todas as soluções que sejam tecnicamente, neste momento, possíveis para a descarbonização. Como eu disse, os 4 drivers são realmente, a indústria está a preparar-se para ter carros autónomos nesta próxima década. Isso parece que está longe, mas é uma situação onde a tecnologia foi à frente da regulamentação. Achamos que irá haver solução tecnológica, assim depois já há regulamentação para a condução dos veículos sem condutor. Depois também há a questão da conectividade, que é uma realidade também na próxima década da parte da indústria automóvel, os carros estarem de facto todos conectados com o exterior e entre eles. E há o terceiro pilar, que é de facto a eletrificação. A indústria já anunciou que em 2021, independentemente de toda a regulamentação, 40% dos modelos a colocar no mercado terão versões elétricas ou híbridas plug-in. Essa é uma situação que a indústria está preparada para ela. E o quarto é realmente o novo paradigma de mobilidade, que é aquilo que a Maria colocou, essa questão. O que é que irá acontecer? Nós temos a consciência que, sobretudo em meios urbanos, porque quando falamos também do setor do automóvel e dos utilizadores, temos que distinguir as áreas urbanas das áreas não urbanas. Naturalmente que há estudos que indicam que até 2050 haverá um grande incremento de população nas áreas urbanas. Isso está a acontecer e será o foco principal. Mas também há áreas que não são urbanas. Mas nas urbanas o paradigma da mobilidade irá certamente ser alterado. As realidades da partilha de carros, o car sharing, o carpooling, estão aí e a indústria automóvel está também a investir em plataformas, em novas soluções para essa realidade e isso é o que iremos ter, de facto, na próxima década. Mas, quando eu dizia que a indústria está preparada, temos que ver, por exemplo, nos carros elétricos, que é o que tem sido mais focado e mais falado, em termos da União Europeia, as vendas representam cerca de 1,7% do total do mercado, não é?
E quando se falou há pouco... Sim, mesmo olhando para Portugal, houve um crescimento de 2,7% também nos dados... Exatamente. Mas, olhando há pouco, falávamos, estamos a assistir a uma redução da percentagem do diesel por aumento da gasolina, não é? Não pelo aumento dos elétricos. De combustão interna. De facto, os elétricos, Portugal representou o ano passado 3% do mercado, o que é um indicador dos mais elevados, o terceiro, depende às vezes ali com a Áustria. Mas ainda assim não se esperava que fosse maior. Porquê é que não é maior? Repare, temos um incentivo, não é? Porque temos que ver aquilo que os consumidores veem para o seu dia-a-dia, que é a sua necessidade. Nós não podemos impor uma solução tecnológica se o consumidor acha que para o seu dia-a-dia, para as suas necessidades, não é aquela que é mais apropriada. E isso, a indústria está preparada, digamos assim, depende da procura. E há aqui um outro aspecto... Os preços também não ajudam, não é? Naturalmente, que é uma tecnologia que surgiu mais recentemente e precisa do incentivo, isso foi dito e tem sido afirmado, do incentivo da parte pública, como acontece em Portugal e na generalidade dos países. Mas é suficiente esse incentivo? Repare, nós temos, vamos agora conhecer para 2020, certamente como é que isso irá ocorrer, mas nós temos aqui, de facto, o incentivo de 3 mil euros. Nós não concordamos com a limitação, porque tem existido uma limitação de 1000 unidades e achamos que deveria ser alterada, mas temos a França com 6 mil euros, a Alemanha com 4 mil euros, o Reino Unido com 4, a própria Grécia com 4, a Roménia, que foi o último país a introduzir, com 7 mil euros. Pronto, há, de facto, se os poderes públicos querem que haja, por via da regulamentação, uma nova solução tecnológica, terão também que incentivar. E depois há um outro aspecto que é muito importante também aqui referir, que é a questão das redes de carregamento, ou seja, da parte dos poderes públicos a nível europeu, terá que haver uma estratégia europeia, eu tenho vindo a dizer isto, da estratégia europeia para as redes de carregamento. As redes de carregamento que vão passar a ser pagas, isso também não vai afastar de alguma forma? Bom, iremos ver a reação, mas já sabia que de um momento para o outro iria começar a haver o pagamento dos carregamentos. Isso também poderá ser um fator que para algumas pessoas irá dissuadir certamente a utilização. Mas dizia eu, é fundamental que haja esse plano de alargamento das redes de carregamento também a nível europeu, porque nós temos 100 mil pontos de carregamento na União Europeia. Serão necessários em 2030 3 milhões. Este tal Green Deal que a nova Presidente da Comissão Europeia apresentou o dia 11 de dezembro, o Pacto Ecológico Europeu, vem de facto apostar num reforço dessa rede de carregamento e a curto prazo, antes de 2025, mas são passos como esses que têm que ser dados para os cidadãos e as empresas terem a garantia que isto de facto tem uma solução que optaram que é confortável no seu dia-a-dia. Mas, como digo, a indústria, e respondendo à sua questão, a indústria tem a solução, a indústria está preparada para a próxima década, mas de facto tem que haver um aumento da procura destas novas soluções, mas também há aqui um outro aspecto agora, porque com a entrada em vigor desta nova regulamentação em 2020 e com as metas que temos até 2030, é importante que haja, para atingir esses valores, um aumento das vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in. Neste momento é a indústria que precisa também de vender para atingir as metas, na nossa opinião, muito restritivas, que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu implementaram a partir de 2020 até 2030. Diz-me que a indústria está preparada e, olhando concretamente para o caso de Portugal, sabemos da importância que as fábricas têm em Portugal, exporta-se quase 98% daquilo que se produz. As fábricas em Portugal já estão preparadas para produzirem modelos elétricos? Essa é uma questão interessante e que por vezes também é debatida, e ainda bem que coloca a questão da indústria, porque às vezes põe-se o paradigma no setor automóvel em Portugal só na importação dos veículos, só na venda, mas nós produzimos e exportamos. E vamos atingimos em 2019, os números não são ainda conhecidos, mas vamos atingir um recorde de produção, coloca Portugal no patamar dos 300 mil veículos produzidos, que de facto fica como sendo um país considerado com indústria automóvel. E também é importante um fator, embora em termos de volume, em termos de unidades, nós temos uma taxa de cobertura. Se virmos unidades montadas por aquelas que são vendidas, temos uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 130%, cerca de 130%, o que de facto é muito importante para a nossa economia. A nossa indústria, neste momento, está a produzir os modelos, digamos, que foram definidos para estas fábricas, não é? Felizmente, são modelos com um ciclo de produção, achamos, ainda longo, vão estar vários anos, enfim, depende da procura dos mercados,
mas são modelos que têm tido um aumento da procura, mesmo em mercados onde as vendas estão a descer, são modelos que têm tido uma grande procura. São modelos com motores de combustão interna e num dos casos, numa das fábricas, sobretudo diesel, porque trata-se de facto de comerciais, e é essa a procura. 99% dos clientes são de facto carros a diesel, e portanto nada se perspectiva que neste momento haja uma alteração do modelo de produção dessas unidades. Mas, de qualquer das formas, não devia estar-se já a preparar esse futuro? É assim, como sabem, a indústria automóvel é uma indústria global, não é? E estamos a falar de fábricas de multinacionais que têm fábricas em todo o mundo, não é? E direcionaram para estas unidades em Portugal o fabrico, digamos assim, de veículos, que são os modelos que estamos a produzir com estes motores de combustão interna. Mas um trabalhador que produz estes veículos que nesta altura estão a ser produzidos não é o mesmo, ou tem que ter outras qualificações para produzir tem que ter outras os chamados automóveis do futuro. Exato, certamente terá que ter formação para isso. Eles estão a ser produzidos em várias fábricas, porque todas as marcas estão a anunciar veículos elétricos. Mas falando do caso concreto de Portugal, eu tenho que ser sincero e dizer aqui uma questão que é a seguinte, quer dizer, nós temos a noção e a realidade que a produção de veículos elétricos, além de consumir menos componentes, portanto, os nossos fornecedores serão reduzidos em relação àquilo que é atualmente os nossos da indústria automóvel, mas também haverá menos trabalhadores nas fábricas. Isso é uma realidade. E, portanto, o número de trabalhadores, esperemos mantê-los por muito tempo em Portugal, nas fábricas que temos a produzir os veículos automóveis em Portugal, porque certamente a produção total só desses veículos elétricos levariam, o que não seria bom também para o país e para o emprego, a uma redução. Portanto, são modelos que estão em linha de produção, mas também gostaria de dizer o seguinte: nós temos uma fábrica em Portugal que produz os chamados veículos, os caminhões lisgeiros, para não, é uma expressão que será mais fácil de perceber, e que são elétricos, ou seja, muitos deles são elétricos e produz, aliás, em Lisboa e no Porto, estão a circular nas câmaras municipais veículos dessas unidades elétricos, são exportados para todo o mundo, inclusive para os Estados Unidos, são modelos que são muito utilizados na distribuição de mercadorias nas cidades, ou seja, que podem entrar em zonas, de facto, de acesso restrito. E isso acontece em Portugal. Portanto, Portugal estamos a produzir já veículos elétricos de distribuição de mercadorias para todo o mundo, embora mas num cenário muita quantidade. Em que a maioria dos carros vendidos são carros elétricos, acha que essas multinacionais têm planos para que esses carros elétricos sejam à mesma produzidos cá em Portugal? Depende dos seus planos. Nós, como digo, estando numa indústria automóvel global, quando um modelo de uma fábrica chega ao fim do seu ciclo de produção, tudo pode ser posto em causa e o modelo a ser levado para uma fábrica noutro país. Esperemos que isso nunca venha a acontecer. Nós, aliás, gostaríamos que aumentasse o número de fábricas de automóveis em Portugal, isso seria bom para o país, não é? Quando uma única fábrica que temos é responsável, só essa fábrica, por 7% das exportações, vemos a importância que isso tem, e as outras também complementam também esse número, e isso é importante. Agora, esta é uma indústria global e as decisões não são tomadas aqui em Portugal, porque são decisões de uma empresa que tem a sua sede na Alemanha, ou em França, ou noutro país, não é? E, portanto, quando chega a essa tomada de decisão, as empresas têm em consideração aquilo que, digamos, melhor serve os seus interesses. Agora, há um aspecto importante. Portugal, como eu referi, ao ser um país considerado um país com indústria automóvel, este ano vamos ultrapassar as 300 mil unidades e isso fica perfeitamente definido, é um país que pode atrair investimento estrangeiro nesta indústria. Porquê? Porque temos, acima de tudo, mão de obra qualificada. Portugal, com o alargamento a leste da União Europeia, ficamos mais longe daquilo que é o centro da União Europeia, porque, de facto, antes estaríamos mais perto. E entraram países para a União Europeia, que têm fábricas de automóveis e com tradição também na indústria automóvel, que estão a competir connosco, não é? Mas Portugal tem todas as condições, não só para manter, como até aumentar o número de unidades. Porquê? Porque tem essa mão de obra qualificada, tem fornecedores de componentes do mais alto nível a nível mundial, de fornecedores dos fabricantes de automóveis, isso é muito importante, e achamos que o governo português também estará empenhado em manter e atrair mais investimentos neste setor. Portanto, esperemos que quando houver esse paradigma... Agora, também não sabemos, e é um aspecto, há vários planos, nós temos o PNEC, que o nosso governo lançou em 2030 e que tem uma projeção em 2030 de 30% de veículos elétricos, iremos ver o que irá acontecer, depende do paradigma, mas portanto são 30% de veículos elétricos, é uma projeção para 2030, mas pensamos que haverá futuro para a indústria automóvel em Portugal, exatamente. E as perspectivas não são negativas, como dizia recentemente a agência Moody's, que traçava um cenário bastante negro para a indústria em 2020. Sim, eu penso que a
análise da agência Moody's teve em conta aquilo que é também, muitas vezes, a percepção dos consumidores e dos empresários neste setor de atividade. O porquê? E eu ainda há pouco também tínhamos essa reflexão. Certamente, esta redução das vendas em toda a Europa no ano 2019 tem em conta aquilo que aconteceu de notícias de todo o tipo e sobre o futuro e a incerteza e qual será o futuro deste setor, de facto se é elétrico, se é híbrido, se não é, se é o motor de combustão interna, e isso criou também nos consumidores e nas empresas alguma indecisão, alguma incerteza e adiou as suas decisões de compra ou as suas decisões para renovar as frotas, porque as empresas estão a ver qual será a melhor solução. Aquilo que a indústria tem dito, a indústria automóvel a nível europeu e a nossa Associação Europeia de Construtores é isso que define, é que de facto não há dúvida com toda esta regulamentação, a parte elétrica, os híbridos plug-in têm uma importância preponderante para cumprir as metas. A indústria está preparada para esse desafio, se os consumidores aumentem a sua procura por este tipo de veículos, mas também está preparada para a oferta dos motores de combustão interna de nova geração, com menores emissões, sejam a diesel ou a gasolina, porque também tem a ver, como eu dizia há pouco, com as necessidades. Nós iremos continuar a ter na próxima década população não urbana, onde, de facto, o motor de combustão interna, se calhar, é uma opção muito mais, digamos, favorável do que é outro tipo de opção. E depois temos o consumidor urbano, que poderá desenvolver a procura de outro tipo de veículos, elétricos ou híbridos plug-in, enfim, ou de outro tipo. Mas, quer dizer, há aqui uma necessidade de ver qual é a melhor solução para aquilo que é a necessidade do dia-a-dia de cada pessoa ou de cada empresa. Hélder Pedro, obrigada por ter estado connosco. Boa noite. Obrigado. Boa noite.